O mundo está longe de ser um lugar belo. É um ninho de erros, irracionalidade e indecência. Como também uma fonte de sabedoria, avanços e força. E cabe a você ter a habilidade e competência necessária para se afastar do que não presta e desenvolver o que vale. Só que para isso, não pode ser ingênuo, não pode caminhar no escuro. Precisa se preparar diante do que o mundo tentará te surpreender, de forma negativa ou positiva. Sendo assim, quer escutar 6 verdades amargas que talvez abram os seus olhos e te façam refletir sobre o mundo ao seu redor? Então vamos ao que interessa. Tudo o que é bom acabará. Você está feliz com a sua situação atual? O seu emprego, o seu relacionamento, sua forma de viver? Ótimo, aproveite bem, pois em algum momento, alguma tempestade surgirá. É uma lei natural da vida. Após uma calmaria, a tempestade surge, o declínio começa. Pode ser um problema de saúde, um término, uma demissão, uma mudança inesperada na qual não planejou. Por isso se confortar é tão errado, já que independente de como as coisas parecem ótimas, o inverno sempre chega. Tempos de escassez, fraqueza inesperada, vulnerabilidade, circunstâncias extremas ou severas. Essa é a vida. Um caminho onde a felicidade em muitos casos precede a dor e vice-versa. É um ciclo que muitos não aguentam. Outros se perdem totalmente. A maioria não aceita. Teme o sofrimento. Mas para aqueles que aceitam como um fator natural e se preparam, esses nada precisam temer. Sendo assim, compreenda de uma vez por todas. Não se apegue a nada. E não se conforte mesmo que tudo pareça ótimo. Não que você deva estar sempre em alerta como um paranoico também, ou permanecer em uma disciplina severa. Porém, programe a sua mentalidade de uma forma que entenda que o bom momento que vive acabará, terá um fim, e você, em vez de se lamentar ou não aceitar, deve apenas prosseguir. Sem reclamações, sem choro, porque essa é a vida. Ah, mas eu quero tal coisa de volta. Não quero perder isso. Tudo bem, você é livre para tomar essas decisões. No entanto, sofrerá consequências por conta dessa tolice em não aceitar a realidade. E sofrerá mais do que deveria, pois tentará ir contra o poder do tempo e o caráter natural da vida. Enfim, quando a mudança bater na sua porta, prepare-se, atenda, estude e vá de acordo com a mudança em si, fluindo com essas transformações e começos de novas etapas. Porque caso não saiba lidar e nem se adaptar, será esmagado. Pessoas não sabem amar, muito menos casar. É de conhecimento histórico que o casamento surgiu mais como uma forma de juntar riquezas e influência entre famílias do que de fato uma conexão por amor. Famílias nobres estabeleciam negócios e acordos por meio de casamentos entre as suas gerações. E comerciantes e camponeses se casavam para juntar seus gados, terras, comércios, produtos. Era um fortalecimento entre famílias ou guildas. Com o tempo, com o surgimento do romantismo e a literatura, foi-se criando essa ilusão de que o casamento era fruto de puro amor, que o ato de 2 pessoas se unirem era puramente pelo sentimento e nada mais, algo belo e divino, como mencionavam as poesias. Bom, nos dias de hoje aqui no Brasil, estima-se de que de 100 casamentos, divórcios ocorrem em 47 uniões, quase metade, o que obviamente é um motivo de infelicidade e prejuízo para muitos casais e razão de lucro
para inúmeros advogados. Casar não é mais um negócio rentável. E sim, digo negócio, pois o amor, apesar de belo, não é garantia atualmente. Principalmente entre pessoas em que, com o passar das gerações, não sabem se relacionar, muito menos aceitar características de seus parceiros ou lidar com problemas juntos. Aliás, os indivíduos são tão ingênuos e imaturos atualmente que, na primeira dificuldade que passam, interpretam como um sinal que devem se separar ou dar um tempo. São feitos de flocos de neve, frágeis, frustrados emocionalmente. Casam pensando no amor do passado, namoram carregados de traumas. Não pode isso e aquilo, cheio de regras e exigências. E o compromisso, a compreensão, a maturidade não vale de nada. Logo, por isso chamo o casamento de negócio, pois num determinado momento em que você casa no papel e para se divorciar, é necessário todo um processo judicial que em boa parte das vezes envolve patrimônio, então é mais negócio do que amor. E diante das estatísticas, como mencionei, um negócio bem arriscado. Veja bem, não digo para não se casar, e não falo para não acreditar no amor. Eu mesmo acredito no amor. Entretanto, pare de enxergar o casamento de forma romântica e ingênua. Pense bem, não só no avanço de um relacionamento, como também na pessoa que está ao seu lado, já que o próprio amor, se não sentido de forma madura, te enganará ao invés de trazer felicidade. A religião é uma forma de controle. Desde Roma, políticos compravam o apoio de autoridades religiosas para que estas, em plena praça pública, fizessem toda uma cerimônia dizendo que os deuses estavam ao lado daqueles que se proclamavam líderes. Milênios depois, e não é difícil reparar que em inúmeras repúblicas do Brasil, por exemplo, existem bancadas religiosas dentro do governo. E não preciso nem explicar o porquê. A religião é um instrumento do poder vigente para controlar os ânimos e opiniões do povo. Manipulam a fé e também se utilizam da fraqueza mental de muitos para influenciar apoios, opiniões, sentimentos. E com isso não só definem um poder ainda mais amplo, como também empobrecem a massa. Não só financeiramente, como também em questão espiritual. Engraçado, não? Aquilo que supostamente deveria aproximar as pessoas da fé e fortalecer a crença, no fim faz o caminho contrário, condenando muitos em um obscurantismo e falta de dependência. Se você discorda de mim, tudo bem, mas uma coisa eu digo. Inúmeros, principalmente aqui no Brasil, que dizem seguir os ensinamentos de Jesus, nunca nem sequer leram a Bíblia, e muito menos seguem em prática o que Jesus ensinava. Falam da boca para fora, proclamam o nome de Deus para buscarem apenas atenção ou pedirem algo. Aliás, sempre estão pedindo alguma coisa, em vez de agradecer ou conversar de forma sincera. A fé, a crença, são corrompidas por todos os pecados, pois é exatamente o que o poder vigente deseja. Súditos presos no pecado serão sempre seguidores desesperados por perdão, uma situação que só fortalece os líderes religiosos. Sabe, se as pessoas simplesmente lessem a Bíblia por conta própria, se conversassem com o Criador de forma honesta e pura, em total solitude e paz, se de fato fossem gratas por estarem vivas, em vez de pedirem incansavelmente um bando de coisas por conta do tédio de viver, certamente o mundo seria muito melhor, com mais consciência, civilidade e honra. Mas como já disse, a maioria esquece da crença, não coloca a fé em prática e ainda por cima sofrem manipulações diante dos mecanismos religiosos que dominam o nosso país. E com isso se cria toda uma situação exploratória e até de insanidade, onde a fraqueza do povo é transformada em pecado e desespero. O silêncio não adianta de nada
Se você não muda, você pode se isolar, reagir e interagir menos. Permanecer diante da sua companhia em vez de se afogar nas distrações alheias. Entretanto, do que adianta ficar só e supostamente focado em suas mudanças individuais, se no fim nada muda? Permanece nos vícios, se distrai agora sozinho, persiste nos mesmos pensamentos e hábitos fracos. Me diga, do que adianta o silêncio se a sua mente ainda está desorganizada? Se a sua postura é decadente e a disciplina é inconstante? Entenda, mesmo que esteja livre das amarras e manipulações dos outros, ainda existe uma luta interna, que caso ignore, perderá no quesito mentalidade. Para que de fato usufrua das suas qualidades e corrija os seus defeitos, para que realmente aprimore a si mesmo, será necessário foco interno. O equilíbrio entre a sua mente e vontade, entre o princípio e a emoção. Caso contrário, só mudará o cenário, mas o problema persistirá. Em vez de se perder em uma multidão, se perderá em si mesmo. Simples assim. Portanto, para que de fato aproveite do silêncio, defina propósito e objetivo para essa postura. Mentalize resultados. Planeje ações. Pratique o seu potencial e leia muito, para que a sua mente seja alimentada com inspirações e informações valiosas, se afastando do vazio. A cultura te emburrece e o Estado tira sua segurança. As músicas que são tendência em nossa sociedade são escolhidas a dedo pelo sistema. A cultura, com seus festivais, música, cinema, mídia, a maioria é influenciado, manipulado. E se for reparar nas ideias e assuntos que perpetuam na cultura brasileira, perceberá não só o pão e circo, como também mecanismos de emburrecimento. As músicas, por exemplo. Boa parte, hoje, tem um refrão terrível e usam umas 10 palavras no máximo. Isso quando não estão cheias de gírias. Enquanto isso, os livros, cada vez mais caros e inacessíveis para o público com menos recurso. Para o público no geral, na verdade. Ou seja, músicas cheias de ignorância e vulgaridade em todo lugar, mas livros que ensinam sobre estoicismo, história romana, desenvolvimento do Brasil, filosofia no geral, contos russos focados no realismo, toda essa bagagem cultural que de fato vale de algo, você encontra por 60 a 80 reais um só livro. Na promoção vai para uns 40. E no meio desse emburrecimento forçado, além de tudo, você tem o Estado tirando a sua segurança, com a criminalidade fazendo o que quer, sem punições severas, e a polêmica ganhando voz em vez da voz da razão. Entenda uma coisa. O sistema hoje é definido para te deixar burro e preso no fracasso. E se você decidir se banhar dessa cultura, se resolver ser mais do mesmo, seguindo influências e tendências, então seu futuro será tão miserável quanto o futuro da sociedade em que vive. Pare de enxergar beleza nessa tal cultura brasileira, porque não há nada de belo. Idade não é sinal de sabedoria. Eu cresci com um conceito de que quanto mais velha a pessoa, mais ela saberá e dominará. Entretanto, a realidade não comprova essa informação, justamente quando nos deparamos com idosos com uma racionalidade extremamente limitada. Como se durante 50 anos não tivessem aprendido nada, ou mudado em nenhum aspecto. Pessoas que simplesmente param no tempo e regridem mentalmente, por meio de hábitos preguiçosos e decadentes. Não é à toa que muitos sofrem de problemas psicológicos, perdendo a lucidez, a ausência de memória, tristeza profunda e por aí vai. Veja bem, não estou generalizando. Mas no fim, idade não quer dizer nada.
O tempo não traz sabedoria, nem mesmo experiência, a não ser que você de fato trabalhe com ações concretas e pensamentos produtivos. Caso contrário, será só mais um, só que enrugado devido ao tempo e corcunda por falta de cuidado próprio. Respeitar os mais velhos é obviamente um dever, afinal mantiveram a sociedade em suas épocas, construíram a base que nós pisamos agora. No entanto, visualizá-los como fonte de experiência e conhecimento, voz da sabedoria, não. Muitos são, porém muitos não são. Porque, como disse, o tempo não garante sabedoria. O que realmente torna mais experiente são as escolhas que faz e a maneira como interpreta e lida com os efeitos das suas ações. É o seu movimento, visão e capacidade de raciocinar. Isso sim, com o tempo, te trará mais preparo e conhecimento. Ou seja, sabedoria tem dois ingredientes principais: o tempo em si, mas completando e principalmente o seu avanço individual. Bom, espero que essa mensagem tenha te ajudado. Se gostou do vídeo, deixa aquele like, por favor. Aliás, se ainda não for inscrito no canal que está esperando, se inscreve aí. Afinal, ajuda muito e não custa nada também, beleza? Muito obrigado pela atenção e até mais.